Salve, salve nação, vambora com mais um vídeo aí, né? O Flamengo venceu o Corinthians por 1-0. Óbvio que o Flamengo não chegou a apresentar aquele futebol convincente durante o jogo. Também teve a lesão do Arrascaeta, né? E do Everton Ribeiro no dia anterior ao jogo. Mas aquilo, o resultado foi importante, sim. Só que a gente tem que olhar para o desempenho do Flamengo, né? O Flamengo foi um Flamengo muito aquém a gente esperava, né? Foi muito um time sem criação. Parece que o time estava sem vontade, deixando a marcação frouxa. O Corinthians teve várias oportunidades de meter o gol aí, né? As chances mais claras do jogo sim foi do Corinthians, mas aquilo, no final do jogo, a sorte estava lá do Flamengo, né? Com o Léo Pereira lesionado, ele não pôde ser porque já tinha sido feito as 3 substituições, né? E ele acabou salvando a noite do Flamengo, né? Domingo à noite, praticamente, ele salvou a noite do Flamengo aí, né? Então vamos embora para mais um vídeo aqui e ver o que a imprensa paulista disse sobre essa vitória do Flamengo, mesmo o Flamengo não jogando bem, né? Créditos aí a Espanha no Brasil e vambora para o vídeo. E o like ajuda demais. Tamo junto. Mas é um jogo que te dá alguma esperança, porque você está enfrentando o melhor elenco do Brasil, embora nesse jogo muito desfalcado. E aí, para virar de lado, se eu sou dirigente do Flamengo, eu mais uma vez me preocupo com o que está acontecendo com o Flamengo, que não consegue ter um jogo sem pelo menos 3 ou 4 desfalques na sequência. É um negócio impressionante, assim. Lembra do jogo contra o Bahia? É uma coisa... E acho que assim... 5 alterações, todas por questão física, bom, segundo o Sampaoli. Isso aí, eu não engulo muito isso com tudo, porque a gente tinha nas justificativas ali o desgaste. Alguém pediu para sair por desgaste. Melhor que alguém, eu nem lembro quem tinha pedido para sair por desgaste, mas assim, você naquele jogo manteve o Arrascaeta 90 minutos. E depois diz que isso contribuiu para a primeira semana. Pois é, e eu me lembro de ter falado antes do jogo contra o Bahia, a gente estava discutindo no ESPN FC, eu falando o seguinte, a gente estava discutindo a escalação, a formação titular do Flamengo, que deveria o Flamengo ter contra o Bahia. Que era para o sábado, né? Isso. E eu falei, cara, será que de fato o Arrascaeta vai ser titular? Porque ele é tão importante, ele faz tanta diferença nesse time do Flamengo, que se você sabe que você vai ter um jogo no meio de semana em que você vai querer contar com o Arrascaeta, se possível, os 90 minutos, que era o caso do jogo contra o Fluminense, eu duvido que o Arrascaeta jogue os 90 minutos contra o Bahia. Então, talvez ele nem comece jogando. Muito bem. O Arrascaeta jogou os 90 minutos contra o Bahia. A Arrascaeta jogou contra o Fluminense. O Arrascaeta sentiu e não pôde jogar a partida de hoje contra o Corinthians. Então tem algumas coisas que, sinceramente, eu não consigo entender, até mesmo do ponto de vista da dosagem. O Flamengo tem tido muitos problemas nesse aspecto, mas muitos problemas mesmo, né, nas questões físicas. E acho que esse é um motivo de preocupação, porque o Flamengo ainda depende demais da qualidade técnica dos seus jogadores. Não é um time que convence. É um time que venceu o Bahia sem convencer, é um time que venceu o Goiás sem convencer. Aliás, é engraçado, porque se você olhar os 4 últimos jogos do Flamengo, disparado, o jogo em que ele atuou melhor foi o único em que ele não venceu. Para reforçar um pouco isso que eu falava do Campeonato Brasileiro, ou do futebol brasileiro de maneira geral, porque esse jogo era Copa do Brasil. Mas o Flamengo jogou muito bem contra o Fluminense. Disparado o melhor jogo. Disparado. Muito melhor do que contra o Goiás, do que contra o Bahia, do que contra o Corinthians. Venceu os outros 3 e empatou com o Fluminense. Se você ranquear, ainda tem bons jogos do Flamengo em derrotas. Botafogo. O Internacional... Para o Botafogo, bom jogo em Atlético clássico Paranaense. que perde é O próprio difícil, Atlético Paranaense. São jogos que o Flamengo mostrou mais do que hoje. O Atlético Paranaense, você vai, é o 5º jogo, né? Se a gente falar dos últimos 5 jogos, talvez as 2 melhores atuações... É que aí eu acho discutível, porque você comete erros ali, especificamente contra o Atlético Paranaense, que te causam a derrota. Mas não é absurdo também, se você se referir apenas ao volume de chances criadas, à oportunidade que acontece no jogo, não é absurdo você dizer que nos últimos 5 jogos, as 2 melhores atuações do Flamengo foram num empate e numa derrota, e nas 3 vitórias o time deixou a desejar. Acho que contra o Goiás menos, porque o jogo foi mais tranquilo, mas de qualquer maneira não é um time que está convencendo ainda. Só um detalhe aqui rapidinho, prof. Posse de bola do Flamengo foi superior, 65%, teve muito mais passes certos, 612 a 284, mas veja só, até a gente vai colocar os números aí, ó. Olha o número de chutes. O Corinthians chutou mais. Sim. Número de chutes certos, pau a pau. Igual. Grandes chances, o Corinthians teve mais. Lembrar que o Ego no Ratatouille da Meu Disney, Deus, Ratatouille é uma delícia. Ele, quando vai lá fazer, ele é crítico gastronômico, quando ele pergunta o que ele quer comer, ele fala assim, me dê uma perspectiva.
Isso. O Corinthians hoje deixa uma perspectiva para ser um torcedor bom, que não tinha perspectiva nenhuma, né? A tabela continua sendo complicada daqui para frente, daqui para trás, também os últimos 3 jogos do Corinthians foram terríveis, mas mostrou algum sinal. Já o Flamengo entra num rame-rame ali, e especificamente em função do Sampaoli, que é sempre uma figura muito discutida, né? Eu, particularmente, acho ele um dos técnicos geniais à disposição, não só no Brasil, nesse momento. No Brasil, então, sobra. Mas eu acho que, às vezes, hoje, por exemplo, a questão da substituição que ele não tinha. Né? Ele já vem de um jogo em que fez aquelas polêmicas 5 substituições Numa porrada só no intervalo. Hoje ele pede substituição pelo número de paradas. Tudo bem, o Flamengo tem todos os problemas físicos do mundo e até por isso é que ele não tem o direito de perder substituição por parada, como perdeu hoje. Então, não sei se é uma autossuficiência, mas seria o caso de prestar um pouco mais de atenção. Não é momento para isso. Não é momento para as coisas acontecerem assim. Vamos lembrar aqui que questão de intensidade, desafios e exigência desses jogadores, vamos lá. Tem uma viagem essa semana para enfrentar o Ñublense pela Libertadores. No próximo final de semana, o adversário é o Cruzeiro, não é fácil. No outro meio de semana é o jogo de volta contra o Fluminense, que é na quinta-feira. Fluminense, que está absolutamente aberto, um jogo que vai exigir demais do Flamengo. E no outro final de semana, o Vasco nessa fase. Mas é o Vasco, a gente sabe como é que funciona. Clássico, e a gente não sabe, o Vasco pode ter melhorado também, enfim. É uma sequência, todo mundo está com sequência difícil, mas aqui a gente está falando do Flamengo. Isso que eu ia falar, William. Né? Se você pegar a sequência que o Corinthians enfrentou, essa daí do Flamengo, até que mas me parece próprio... que quem, nesse momento, vive uma dificuldade física maior, todos têm dificuldade, evidentemente, mas quem está mostrando mais dificuldade física nesse momento é o Flamengo. Então, faz sentido isso aí. Tem um outro componente que é a partida mais, vamos aqui aquelas expressões, a partida mais sampaulista que o Flamengo fez foi o jogo com o Fluminense, desde que ele chegou. Isso. Porque provavelmente ele acreditou que naquela noite o Flamengo tinha, os jogadores do Flamengo que ele escolheu, tinham condições de fazer a entrega física necessária para sufocar o Fluminense praticamente o tempo todo, porque não só esse é o futebol que o Sampaoli prega, entende, gosta, sente, esse é o melhor caminho para enfrentar o Fluminense. Então havia ali uma conjunção de coisas. Mas hoje já foi um outro sistema, evidentemente, com outra escolha, e isso é comum, não só porque o calendário exige isso, mas porque ele, Sampaoli, trabalha muito assim. Sim. E com escolhas forçadas de última hora, de última hora. Pelas ausências de 2 caras que, inclusive, bem ou mal, um poderia fazer o que o outro faz. E que ele precisa resolver, não tem jeito. Mas a questão agora passa a ser, ele tem aí 30 e alguma coisa, entre 30 e 40 dias de trabalho, certo? Não sei exatamente qual é o número de dias. Uma equipe que precisa ter essa intensidade física para recuperar a bola o tempo todo, né? Sim. Os times dele ele gosta de posse, ele falou na sua apresentação que os jogadores têm que amar a bola e tal, mas ele é um treinador cujo futebol investe na recuperação alucinante da bola. É isso que ele faz. O Flamengo vai ter condições de jogar assim as partidas que são mais importantes. A minha impressão é que a coisa está caminhando para isso. Porque se é uma equipe que ele pega no início da temporada com alguma condição... Para mim, essa é a chave do debate. Com alguma condição, não só de carga tática, mas também de carga física da maneira como ele acha que tem que ser. Hoje ele falou, até correndo o risco de dar uma resvalada crítica ao Vitor Pereira. Isso, quase. O time que eu recebi era assim e tal. Óbvio, né? Um treinador que assume uma equipe aqui no Brasil, que é um ambiente de futebol que ele conhece bem. No mês que ele entrou, só vai receber alguma coisa que ele não concorda em relação à parte física. Evidente. Porque o futebol dele é diferente dos outros. Quanto tempo o time do Flamengo vai demorar para se adaptar a isso? Então, o problema da troca de treinador, e o Flamengo tem trocado um monte de técnicos nas últimas temporadas, não é só que vem um cara e escolhe outros, não é só que vem um cara e quer jogar de uma outra maneira, um gosta de linha de 3, o outro linha de... Não se trata só disso. Se trata que determinados técnicos precisam de uma entrega física diferente. Claro. No caso do Sampaoli, superior. Sim. E hoje acho que foi o Fabrício Bruno que falou. Logo no começo. Foi o Thiago Maia que falou. A nossa intensidade está totalmente diferente
da do início do ano. Fabrício, ele sente no início do jogo. Isso, por quê? Eu também achei que era. Porque o trabalho está sendo feito para remediar o que estava acontecendo e colocar os jogadores em condição de fazer o que ele quer. Ele e Sampaoli. Sim. O preço são dois. Sim. O tempo que isso demora e as lesões no meio do caminho. Nós estamos vendo tudo isso agora. A gente vai ouvir Mano Menezes e Luxemburgo, só lembrando, ó, agora 9h15, Sampaoli e Luxemburgo. Vamos lá. Eu recibi meu time de uma forma e a única maneira de modificar a forma é trabalhando. Trabalhando. Ou seja, eu não vejo outra forma de melhora do time. E assim mesmo tem este tipo de consequências. Para mim seria muito mais fácil não trabalhar. Para jogar a intensidade que eu pretendo, trabalhar e exigir muito mais. Muito mais. A la intensidade que eu pretendo que o time jogue, nesta transição, até que haja uma preparação normal, vai acontecer isto. Eu não tenho forma de que o time tenha mi estilo si no acontece una preparación excesiva y regular para que genere, y seguramente el time va a tener en el desarrollo altos y bajos hasta que logre una cualidad física, técnica, táctica y volitiva que permita un desarrollo normal. Evidentemente, yo llegué aquí porque esto no estaba normal. Entonces, mi obligación es normalizarlo de manera sin límites. O sea, va a ser así. Que eu fico satisfeito. Questão de perder o Everton Ribeiro de manhã, perde o Arrascaeta no aquecimento. Você coloca o Vitor Hugo numa posição que não lhe é mais favorável, tanto que depois o São Paulo tem que inverter ele de lado. O Flamengo começa um jogo com Pulgar, Thiago Maia, Vitor Hugo, que querendo ou não, a gente pode tratar como volante, e o Gerson. Você demora a entender onde é que o Gerson vai gerar mais. Então aí você passa também 2, 3 dias, talvez, trabalhando, que você vai ter um tipo de formação. Você chega com outro tipo de formação. O Flamengo tem muita dificuldade de girar com o Pedro e com o Gabriel ali. Acaba que o Gabriel e o Gerson tentando criar, mas não tem um movimento natural ali. A bola gira, muito lento, muito volante, não consegue penetrar. E aí entra talvez essa segunda parte que o prof fala e que o Roger Guedes confirma na entrevista pós-jogo. Ele falou que o que incomodava é que a gente não estava jogando. Hoje, pelo menos, a gente poderia perder, mas tinha que jogar. Então, o Corinthians ele começa a se soltar do meio para o final do primeiro tempo e chega uma, chega duas. E aí eu também estou com o professor, não entro nessa de resultado injusto, porque chegou, criou. O Yuri não aproveitou. Teve aquela bola, se eu não me engano, o Roger que levanta, o Yuri vai quase... Chega atrasado um pouco no primeiro tempo, poderia ter feito um gol ali. Não cria e não finaliza no segundo tempo. O Flamengo, nas poucas vezes que criou, e aí vai se debater com o Léo Pereira, a história, estava buscado, centroavante, último minuto, espaço, mas o Flamengo finalizou. Então faltou isso ainda. Talvez é justo, porque o Corinthians é o primeiro jogo depois de uma sequência muito grande que ele não vinha jogando. Até brincava que era um não futebol do Corinthians. Hoje foi o primeiro jogo. Agora tem um ponto de alerta. Para essa ideia de se defender e dar o segundo passo de atacar, você precisa ter o Roger ali. Você precisa ter essa pessoa da finalização para te ajudar nas vezes que você chega. Acho que faltou isso hoje. Mas ele tinha os dois hoje, né? Hoje, ele até falou isso na coletiva. Roger não, e o Yuri, desculpa. E o Yuri, O Yuri bem ele ali. colocou o Roger e o Yuri, porque geralmente é um pelo lado e tal. Ele falou... Mas hoje houve uma diferença defensiva hoje interessante, porque o Roger Guedes recebeu a missão de ajudar por dentro, junto com o Yuri Alberto. Quem marcou por fora foi o Maicon, né? Digamos assim, numa escalação em que havia essa compensação para o Maicon fazer essa parte defensiva pelo lado esquerdo. Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo. O que eu tô vendo muito a imprensa, principalmente a imprensa paulista, é falar sobre o futebol que o Corinthians jogou no Maracanã. Óbvio, foi um futebol bom, se for comparado aos últimos jogos. Sim, foi um futebol que criou chance de vencer o jogo, beleza. Só que contra o Flamengo, contra o Fluminense, foi um futebol avassalador do Flamengo diante do Fluminense, né? Beleza. No jogo seguinte, o Flamengo não conseguiu repetir, né? Por causa da lesão dos seus jogadores, principalmente do Arrascaeta e do Everton Ribeiro, que são jogadores cerebral do Flamengo. Então o Flamengo não conseguiu repetir, né? O Flamengo acabou entrando com 3 ou 4 volantes, vamos dizer assim, contando com o Gerson, então ficou no meio de campo. Pulgar, Thiago Maia e Vitor Hugo. Vamos dizer assim, 3 volantes. E o Gerson mais um pouco adiantado. O Corinthians jogou bem.
Se na próxima partida o Corinthians jogar mal, vai vir outra. A crítica vai voltar, entendeu? Como o futebol é muito dinâmico, o Flamengo não jogou bem diante do Fluminense. Contra o Corinthians, jogou bem contra o Fluminense e agora não jogou bem. Faz parte. Não vai conseguir manter o mesmo ritmo. O Corinthians jogou bem contra o Flamengo. Na próxima partida do Corinthians contra o Argentino Júnior, se não voltar a jogar bem, vai ser questionado novamente, né? Ah, tem um fio de esperança o Corinthians. Mesmo perdendo, jogou, criou oportunidade. Por que será? Criou oportunidade porque será que o Flamengo é um time que gosta de ter bola e dá espaço no contra-ataque? Então, deu para perceber que o Corinthians ele é um time desse com o Vanderlei Luxemburgo, é um time que não consegue propor o jogo, não consegue furar uma defesa, uma retranca quando o seu adversário faz, e é um time que gosta de jogar no contra-ataque. Porque o Flamengo é um time que tem a bola e gosta de se impor, principalmente no Maracanã. E óbvio que ia dar espaço, como deu espaço e o Corinthians, na maioria das vezes, criou nos espaços que o Flamengo deixou. Quando o Corinthians é mandante, e joga em casa, será que o Corinthians consegue propor o jogo e criar as mesmas chances? Acho que não, né? Então o Flamengo, ele não fez uma boa atuação, deixou muitos espaços nas laterais, né? Quando avançava Ayrton Lucas e o Ayrton Lucas e o Wesley, e a marcação muito frouxa, né? Mas mesmo assim o Corinthians, como é um time muito bom, vamos dizer o contrário, não aproveitou a chance, e o Léo Pereira, como o nosso artilheiro, né? É incrivelmente o Léo Pereira, ele tem 3 gols no Brasileiro, né? Junto com o Gabigol e Pedro, se eu não me engano. Então o Léo Pereira é um dos artilheiros do Brasileirão com a camisa do Flamengo, né? Então ele tem 3 gols, artilheiro do Brasileirão, tô falando só os jogadores do Flamengo, né? Então o Léo Pereira ele tá ali na artilharia do Flamengo com 3 gols no Brasileirão. E aquilo, o Léo Pereira não fez uma boa partida, mas no final de tudo, né, mesmo lesionado, a sorte esteve do lado do Flamengo. O Flamengo conseguiu lá, com a competência do zagueiro, que foi pro ataque também, conseguiu fazer 1-0 e dar a vitória pro Flamengo, que o desempenho não foi o que a gente esperava, porém, o resultado foi muito importante, que ajuda o Flamengo a subir na tabela e chegar na 6ª posição, né? Óbvio, a atuação do Flamengo muito abaixo do esperado, mas a vitória veio muito abaixo, principalmente com as lesões de Arrascaeta e Everton Ribeiro. O Flamengo entrou com 3 volantes. Quando o Flamengo não tem nenhum dos dois, é dificilmente o Flamengo consegue criar jogadas, né? Dificilmente. Mais importante é que a vitória veio e somou os 3 pontos, mas tem que ficar prestando atenção de olho que o desempenho tem que melhorar e muito, né? O parâmetro das partidas tem que ser diante do contra o Fluminense, mais óbvio, naquele jogo ali o Flamengo tinha praticamente todos os jogadores aptos a jogar, né? Não tinha jogadores lesionados, vamos dizer assim. E aquilo, o São Paulo, durante a entrevista coletiva, ele chegou a dizer, né, sobre estar tentando preparar o time, não tem tempo de treinamento, chegou até a mencionar ali, entre aspas, a situação do Flamengo quando estava com o Vitor Pereira, né? Então aquilo, até o São Paulo deixar o time com a sua cara, preparar o time fisicamente, que é uma coisa que demanda tempo e treinamento, uma coisa que o Flamengo não está tendo, isso vai demorar, o Flamengo vai oscilar, faz parte oscilar, e eu espero que nessas oscilações o Flamengo continue ganhando, nem sempre, mas continue ganhando. Agora o próximo desafio do Flamengo é contra o Nublense, fora de casa, Chile Libertadores, né? E precisa ganhar lá para buscar a classificação, né? Ou chegar à liderança, se o Racing tropeçar também. Tamo junto, é nóis, deixe seu like aí, o like ajuda demais, e tamo junto.